Olá, pessoal, salve Maria! Estamos no 14º dia da consagração a Nossa Senhora. Muito bem, peguei o seu tratado e o tema de hoje será: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Tá? Então, peguei seu tratado, eu estou no capítulo 2 do tratado, tá bom? Parágrafo 68. Mas antes, vamos rezar uma Ave Maria e pedir a intercessão de Nossa Senhora? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Vamos lá, vamos ler aqui. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a Ele inteiramente como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Jesus derramou o seu sangue por nós para nos salvar. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Por isso que essa consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, é uma renovação das promessas do nosso batismo, porque o batismo nos purifica do pecado original. E após ele, cometemos pecados. Então, com essa consagração, renovamos nossa pertença a Deus e renunciamos ao diabo. Ou seja, no batismo, é claro que você não lembra, porque você era muito bebê, né? E tem essa renúncia do pecado, do diabo, do batismo. E após o batismo, a gente cresce, passa ali pela fase da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta, né? E aí a gente comete pecados, a gente cai em pecados, comete pecados graves. E essa consagração à Nossa Senhora, ela é uma renovação, porque no batismo fizemos a promessa, né, as promessas, de renunciar ao mal, renunciar ao pecado, ao inimigo, né? E essa consagração à Nossa Senhora também é uma renúncia. É renúncia do mal, renúncia do pecado, renúncia ao inimigo, né? E por isso que essa consagração proposta por São Luís é a mais completa, é a mais perfeita de todas as consagrações. Não quer dizer que as outras consagrações que existem à Nossa Senhora não sejam válidas. São válidas, mas a de São Luís é a mais perfeita. É total, ela é mais completa. Por isso que diz consagração total à Nossa Senhora, né? Porque é a renovação das promessas do nosso batismo. E pensar no último dia da consagração, o dia que vocês forem se consagrar, vocês vão ler um ato de consagração, que é a fórmula total, que inclusive tem no livro, no tratado. Mas eu vou disponibilizar para vocês baixarem PDF. Gente, é muito bonito essa fórmula, inclusive tem até umas cadeias assim em volta, é muito bonito. Eu achei muito bonito esse que eu encontrei, né, em PDF, e eu vou deixar para vocês baixarem. Vocês vão imprimir e assinar o nome de vocês no dia que vocês forem se consagrar na Nossa Senhora. Muito bonito, mas não vou dar detalhes não. Quando for no dia, vocês baixam e vocês vão ver que realmente é muito belo essa fórmula que eu encontrei. Eu vou disponibilizar para vocês, tá? E nessa fórmula, a oração está escrita que renunciamos ao inimigo, às suas obras, às pombas do inimigo, né, suas obras, e realmente, né, fala dessa renúncia. Nessa forma, nessa oração tem para a gente renunciar ao inimigo, né, que é a mesma coisa do nosso batismo, que como nós somos bebês, né, os nossos padrinhos, os nossos pais que renunciam para nós, porque a gente é bebê, não consegue falar, né? Não pode falar e também a gente não tem consciência do que está acontecendo. Mas quem renuncia para nós são os nossos padrinhos e os nossos pais, né, durante o batismo, tá? Então, é por isso que a consagração pelo método de São Luís é uma renovação do nosso batismo. Parágrafo 69. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão
e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Com certeza, eu lendo, vocês lembraram que eu já li para vocês, eu já falei os termos, né, os títulos que nós podemos ser a Nossa Senhora, que são os servos, os filhos, os escravos, os apóstolos, as vítimas de Maria e os prediletos de Maria. Lembra que eu já falei para vocês, eu já li sobre isso? Voltando aqui, né? Eu estou no parágrafo 69. Pela escravidão, o homem depende inteiramente do outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Parágrafo 70. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os repróbios são escravos por constrangimento, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração, e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. Pessoal, esse termo que São Luís fala, réprobos, são pessoas consideradas condenadas, rejeitadas ou banidas, frequentemente associadas a uma perversidade extrema ou a condenação eterna. Ou seja, pessoal, nós não devemos ser isso. Esse termo que São Luís fala, né? Réprobos, né? Porque são consideradas pessoas condenadas ou rejeitadas. Ou seja, nós não devemos ser isso, tá? Eu quis trazer esse termo porque o significado desse termo, porque muitas pessoas não sabem, tá? Continuando aqui o parágrafo 71, a diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem, ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor. Com tudo o que possui, ou possa adquirir sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, não pode exigir, seja qual for a assiduidade, habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e de morte, de modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis, o senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vencê-lo a quem quiser ou matá-lo, como sem comparação faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo é o para sempre. Ou seja, pessoal, porque devemos ser, além de servos, devemos ser escravos de Maria, né? Durante esta consagração. Porque o servo, ele serve ali o seu senhor por um período e ele espera a recompensa, a remuneração, e ele não se entrega totalmente. Já o escravo não, o escravo ele não espera recompensa, ele não espera remuneração, o escravo ali para sempre é fiel, ele se entrega inteiramente, totalmente ao seu senhor. Então é isso que devemos fazer com Nossa Senhora, sermos escravos dela, porque nos entregamos totalmente, inteiramente a ela, às suas mãos. E sermos escravos ali de Nossa Senhora está em sua disposição, ajudar ali Nossa Senhora, propagando a sua devoção, né, rezando o texto, vivendo uma vida de oração, sermos apóstolos também de Nossa Senhora, e sem esperar recompensa. Que inclusive daqui a alguns dias nós vamos aprender isso, que são os falsos devotos de Maria e os verdadeiros devotos de Maria, porque tem os devotos interesseiros, que só pedem a Nossa Senhora, que só rezam por interesse,
para conseguir uma graça, mas não. Nós, como escravos, devemos servir Maria por amor, sem esperar recompensa, né? Então é isso que São Luís diz. Parágrafo 72. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. Ou seja, o próprio Jesus tomou a forma de escravo, que o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Maria diz, quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, né, em Lucas 1, versículo 38, que Nossa Senhora diz: essa aqui é a escrava do Senhor, né? Que coisa linda. E essa escravidão, porque tem muitas polêmicas sobre isso, essa escravidão, ela é uma escravidão de amor, por amor. Essa escravidão, ela não machuca e não fere, né? É uma escravidão, uma entrega total a Nossa Senhora. Não é uma escravidão do mal, é uma escravidão do bem, tá? E, bom, pessoal, nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos, que iremos meditar. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudestíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha Santa ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo,
e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltamos aqui para o vídeo e a meditação é por Santo Afonso Maria de Ligório. Eis aí o que é o homem, considerado como uma criatura mortal. Eis aí o estado em que todos nós seremos reduzidos. Um punhado de pó. Nada importa ser alguém, moço ou velho, são ou enfermo. A todos caberá a mesma sorte. Lembrai-te, ó homem, que és pó, e em pó te has de tornar. Ou seja, pessoal, todos nós, não importa quem seja, pobre, rico, homem, mulher, branco, negro, todos nós vamos morrer. Todos nós, que nem tem aquele ditado, né? Todos nós vamos para o mesmo buraco. Então, precisamos viver uma vida de santidade, fazer o bem, porque infelizmente existem pessoas que querem passar acima dos outros, querem ser melhor, se achar acima dos outros, não quer ajudar o próximo, não quer praticar caridade. E todos nós vamos para o mesmo buraco, né? A gente vê que pessoa rica trata muito mal as pessoas. Tem uns, né? Não são todos, né? Claro que tem pessoas que têm riqueza e ajuda, né? Isso é muito bom. Ajuda as pessoas, ajuda quem precisa, fazem doações a organizações, à igreja. Mas tem uns que são omitidos, né? Que se acham dono do mundo, e todos nós vamos para o mesmo buraco. Devemos tratar todo mundo bem, sermos humildes, né? E se você também tiver riqueza, ajudar quem precisa, que isso é muito bom, muito importante. Inclusive, Jesus nos diz isso, praticar a caridade, né? Vemos o exemplo de São Carlo Acutis. Ele, a família dele, tinha uma riqueza, né? Tinha vários bens, e Carlo Acutis sempre ajudava as pessoas. Quando teve o funeral dele, vinham muitas pessoas de todos os lugares, e a mãe do Carlo Acutis nem conhecia. E essas pessoas eram moradores de rua, eram pessoas que Carlo Acutis ajudava, né? Que ele dava ali de comer, ele cobria essas pessoas no frio, né? Então, a exemplo de Carlo Acutis, devemos ajudar as pessoas, né? Não querer passar em cima dos outros, querer ganhar proveito dos outros, mas sermos humildes e ajudar quem precisa, né? Continuando aqui. Os insensatos que não creem na vida futura e têm as verdades eternas por fábulas, estimulam-se com a lembrança da morte a levar vida folgada e a gozarem. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De maneira bem diferente, porém, diz Santo Agostinho, deve proceder o cristão que, pela fé, sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste terá de dar contas rigorosíssimas de tudo quanto tiver feito. Ou seja, se você fizer coisas de errado, cometer pecados, você vai prestar conta com Deus. É claro que você deve se arrepender, deve renunciar, deve mudar de vida. O cristão que se lembre que em breve deverá deixar o mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. Portanto, sejamos mais sombrios em palavras, na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. E o que é mais necessário, afastemo-nos mais de toda a culpa por meio de uma vida recolhida e consagrada à oração. Porquanto, no dizer de São Leão, sem proveito se subtrai o alimento ao corpo, se o espírito não se afasta mais da iniquidade. Lendo essa meditação, eu me lembrei de uma passagem bíblica, que é do rico e o Lázaro. O Lázaro, que ele era doente, né? Tem essa parábola, essa história da Bíblia nos evangelhos. E o Lázaro ali, ele comia das sobras, dos restos dos ricos lá, dos poderosos. E aí, no final da vida, o Lázaro foi para o céu, junto de Abraão, e esse rico ele vai para o inferno, né? E ele não vai para o inferno pelo fato dele ser rico, né? A riqueza em si, ela não é pecado, mas é porque esse rico, ele era muito orgulhoso, ele não ajudava ali o pobre Lázaro, que comia os seus restos. Porque se fosse outra pessoa dizer, não, meu irmão, sente aqui comigo, venha se alimentar junto conosco, né? Mas não, ele desprezava o pobre Lázaro, entendeu? Por isso que ele foi para o inferno. Aí ele fala assim, Senhor, aqui é horrível, deixa eu avisar os meus irmãos que para eles corrigirem a vida deles, porque aqui é um sofrimento. Aí o Abraão disse que não.
o Abraão falou, não, eles têm ali a palavra, o conhecimento, e mesmo assim eles não querem mudar. Ou seja, esse rico, ele fala para Abraão, né, que ele diz, pai Abraão, e não tem mais volta, porque a pessoa, ela quer mudar só depois que já está lá diante de Jesus, do juízo particular, e essa pessoa acaba se condenando ao inferno e ela quer mudar, mas lá não adianta mais, né? Inclusive as almas que estão no inferno, elas não têm mais volta, né? Como esse homem, esse rico falou, pai Abraão, deixa eu avisar aos meus irmãos, mas não adianta mais, né? Porque você tem que corrigir aqui na terra. Nós não sabemos o tempo que vamos durar, então o que tiver de corrigir, o que tiver de ser feito, temos que fazer, temos que corrigir, porque depois, quando estivermos lá diante de Jesus, vamos prestar contas com ele, não adianta mais, né? Não tem mais volta. Então, o que ter de fazer aqui, temos que fazer aqui na terra, corrigir e ser melhor, sermos pessoas boas, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a meditação. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Amanhã o tema será: devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.